Meu nome é José Carlos, mas aqui na região todo mundo me conhece como Zé da Caçada. Não tinha segredo pra mim nessa Serra da Mantiqueira. Comecei a caçar com meu pai quando tinha só 12 anos. Ele dizia: filho, a mata é que nem gente, tem dia que tá de bom humor, tem dia que não. Aprenda a respeitar ela. A vida era simples. Toda manhã eu cuidava do meu pequeno sítio com a Maria, minha esposa. Nossos 3 filhos já estavam criados, morando na cidade. Nas horas vagas, eu treinava meus cachorros. O Rex era o mais velho, um pastor preto imenso que eu criei desde filhote. O Tião veio depois, um vira-lata esperto que apareceu no sítio um dia e nunca mais saiu. E a Belinha, ela era especial. Encontrei ela quase morta na beira da estrada, filhotinha ainda. Virou a princesa da casa. Naquela semana de julho estava todo mundo falando dos acontecimentos estranhos na serra. O seu Manuel, dono do bar da vila, jurava que tinha visto luzes estranhas de noite. A dona Rosa perdeu 2 galinhas sem explicação. Nem sangue, nem penas sumiram como fumaça. O Juca, filho do farmacêutico, disse que ouviu uma música antiga vindo do meio do mato quando voltava da cidade. Mas eu ria dessas histórias. 25 anos caçando naquela serra, conhecia cada pedra, cada árvore. Não tinha mistério para mim. O dia começou como qualquer outro. Acordei cedo, dei comida para os cachorros. O Rex estava agitado desde cedo, coisa rara, ele sempre foi o mais calmo. A Maria estava na cozinha fazendo aquele café que só ela sabe fazer. O cheiro de pão caseiro enchia a casa. Zé, sonhei com meu pai essa noite, ela me disse enquanto servia o café. O pai dela tinha sido um grande caçador também. Morreu faz tempo numa noite de caçada. Nunca acharam o corpo. Ele estava tentando me dizer alguma coisa, mas eu não conseguia ouvir. Durante o dia, preparei meu equipamento. Limpei a lanterna nova que tinha comprado na cidade, arrumei as cordas, separei água e um pouco de comida. Os cachorros não desgrudavam de mim. Coisa estranha. Principalmente o Rex. Ficava me seguindo, choramingando baixinho. À tarde, o seu João, meu vizinho, passou lá em casa. Zé, você não vai caçar hoje não, né? Tá circulando de um bicho estranho na serra. Mas eu, teimoso que só, dei risada. João, conheço essa mata há mais tempo que muita gente por aqui tem de vida. Saí de casa por volta das 22 horas. A Maria estava na porta com aquele olhar preocupado dela. Volta logo, viu? Dei um beijo nela e prometi que antes do amanhecer estaria de volta. A noite estava diferente. Normalmente a serra tem seus barulhos, grilos, corujas, o vento nas árvores, mas naquela noite estava tudo calado demais. Os cachorros perceberam também. O Tião, que sempre ia na frente, ficava voltando, colando nas minhas pernas. A cada passo que a gente dava mata adentro, mais pesado ficava o ar. Sabe quando você sente que tem alguma coisa errada, mas não sabe dizer o quê? Era assim. A lua minguante mal iluminava o caminho e minha lanterna parecia mais fraca que o normal. Foi quando eu ouvi. Primeiro pensei que fosse eco. Eu tinha acabado de assobiar para os cachorros 3 silvos curtos, um longo, minha marca registrada. Mas então veio a resposta. Idêntica. Os cachorros pararam na mesma hora. O Rex começou a rosnar, mas não era aquele rosnado normal de quando ele via alguma caça. Era um som diferente, de medo. A Belinha começou a tremer, algo que ela nunca fazia. Então veio outro assobio, e mais outro. Era como se tivesse um círculo de eus me cercando na escuridão. Cada assobio era uma cópia perfeita do meu chamado, como se alguém tivesse gravado e agora tivesse tocando de todos os lados. Rex, Tião, Belinha, vem cá! Gritei quando vi eles começando a ficar agitados, mas os assobios eles também chamavam com a minha voz. Era como se cada assobio tivesse vida própria, cada um chamando um dos cachorros. A Belinha foi a primeira a ir. Ela olhou para mim, os olhos cheios de terror, e disparou mata adentro, seguindo um dos chamados. Depois foi o Tião. O Rex. Meu velho Rex ainda tentou ficar. Ele tremia tanto quanto eu, rosnando para a escuridão. Mas quando aquela coisa assobiou de novo, ele também se foi. Os assobios começaram a se aproximar. O círculo foi fechando. Minha lanterna piscou 1, 2 vezes e apagou. Na escuridão, quase completa, eu só ouvia aqueles assobios se aproximando, cada vez mais rápidos, cada vez mais altos. Corri. Corri como nunca tinha corrido na vida. Cada galho que batia no meu rosto era como uma chicotada. Caí várias vezes, me levantei e continuei correndo. Os assobios sempre atrás de mim, sempre com a minha voz, sempre me chamando.
Quando cheguei em casa, Maria estava na porta me esperando. Ela disse que tinha ouvido os assobios de longe. Mas não eram só assobios. Ela jurou que ouviu a minha voz chamando várias vezes de várias direções. 3 semanas procurando meus cachorros. Vasculhei cada canto daquela serra, coloquei cartazes na cidade toda, ofereci recompensa. Nada. Eles sumiram como se nunca tivessem existido. Isso faz 5 anos. Nunca mais cacei à noite. A Maria diz que às vezes, nas noites mais silenciosas, ainda ouve assobios ao longe, assobios que soam exatamente como os meus. Semana passada, o filho do seu Manuel desapareceu na serra. Dizem que ele tinha saído para procurar o cachorro dele, que tinha sumido depois de seguir um assobio estranho. Quando me contaram, senti meu sangue gelar. Porque agora eu sei, tem algo naquela serra. Algo que aprende nossos sons, nossas vozes, e usa eles para nos caçar. E o pior, às vezes, quando tô sozinho no quintal de noite, ouço um assobio ao longe. 3 curtos, um longo, igualzinho ao meu. E junto vem o latido de um cachorro. Um latido que eu nunca vou esquecer, o latido do meu velho Rex. Sou Jorge das Neves, caçador há mais de 30 anos no interior da Bahia. Todo mundo me conhece como Jorge da Mata, porque não tem trilha ou recanto que eu não conheça nessa região. Comecei a caçar ainda criança, aprendendo com minha mãe, Dona Zefa. Ela era conhecida como a melhor caçadora dessas bandas. Minha mãe não era como as outras. Enquanto as mulheres da região ficavam em casa, ela ia pra mata, voltava com caça, sustentava a família sozinha desde que meu pai morreu. Me ensinou tudo o que sei, como seguir rastros, conhecer o tempo, respeitar a floresta. Ela morreu há 10 anos. Foi numa noite de lua cheia, dormiu e não acordou mais. Dizem que foi do coração, mas velho da região dizia que ela tinha feito pacto com a mata e que seu tempo tinha acabado. No dia que essa história aconteceu, tinha amanhecido diferente. O céu estava num vermelho estranho e os passarinhos, que sempre cantavam cedo, estavam calados. Dona Cleide, minha vizinha, apareceu lá em casa dizendo que tinha sonhado com minha mãe. No sonho, Dona Zefa estava tentando avisar alguma coisa, mas não conseguia falar. Saí para caçar quando o sol já estava baixo. Normalmente não caçava essa hora, mas tinha prometido carne de paca para o batizado do filho do Toninho. Peguei minha espingarda, facão, cantil e uma lanterna nova. A mata estava diferente naquela tarde. O calor era forte, mas tinha um vento frio que entrava pelos ossos. As folhas das árvores não se mexiam, mesmo com o vento soprando. Era como se o tempo tivesse parado. Segui uma trilha antiga que minha mãe tinha me mostrado anos atrás. Essa trilha é especial, ela dizia, só use ela quando precisar muito. Nunca entendi direito o que ela queria dizer com isso até aquela noite. Já tinha andado uns 2 quilômetros mata adentro quando ouvi. No começo era baixinho, como um sussurro distante. Alguém me chamando Jorge, Jorge. Gelei. Aquela voz era a voz da minha mãe. Igualzinha. O mesmo jeito de falar meu nome, arrastando um pouco o R, como só ela fazia. Jorge, meu filho. A voz vinha de trás de umas árvores, mas quando virei para olhar, ouvi a mesma voz vindo do outro lado, e depois de outro e outro. Logo a mata inteira estava cheia da voz da minha mãe, me chamando de todo lado. Cada voz falava uma coisa diferente, usando palavras que só ela conhecia, segredos que só nós dois sabíamos. Jorge, lembra do dia que você caiu do pé de jaca? Filho, cuidado com a cobra que nem naquele dia. Jorge, você guardou o amuleto que te dei? Cada frase era uma memória nossa, cada palavra era perfeita no jeito dela falar. Mas não podia ser ela. Minha mãe estava morta há 10 anos. Comecei a correr, mas as vozes me seguiam. Elas foram ficando mais altas, mais insistentes. Misturavam memórias verdadeiras com coisas que nunca aconteceram. Quando cheguei numa clareira, as vozes pararam de repente. O silêncio era pior que os chamados. Foi então que vi. Na beira da clareira tinha uma figura. Era ela, minha mãe, igualzinha ao dia que morreu, com o mesmo vestido florido que ela tanto gostava. Ela estendeu a mão para mim, sorrindo daquele jeito que só ela sorria. Por um segundo, quase fui até ela. Mas então lembrei do que ela sempre me dizia. Filho, a mata às vezes engana. Ela conhece nosso coração, sabe do que sentimos falta. Dei um passo para trás. A figura